Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Segura. Eu sou o Vladimir. E eu sou a Yara, nós somos da Hatch Seguros. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, @Hatch Seguros, no Instagram, Facebook. Se inscrever aqui no nosso canal também, Se Segura. E ativar o sininho sempre que tiver um episódio novo. Você vai receber aí uma notificação. E hoje nós estamos aqui recebendo a ilustre visita da Ariane Reis. Ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e genética e está fazendo uma especialização agora em neuronutrição. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, pela oportunidade. Gostei da ilustre. Gostei da ilustre presença. Sim, eu sou Ariane, nutricionista, atuo no mercado já há 10 anos. E além, de estar ampliando aí junto com a questão do conhecimento voltado para a nutrição, auxilio e ajudo outros futuros nutricionistas a encararem essa jornada de sucesso e trazer cada vez mais a qualidade de vida para as pessoas, trazendo informações que realmente a gente consegue seguir no dia a dia, Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu tempo. E eu quero iniciar aqui fazendo uma pergunta que eu acho que eu te fizeram algumas vezes. É possível emagrecer comendo chocolate? Porque para mim não tem funcionado até então. Na verdade, não só é possível, como a gente consegue trazer sempre a abordagem que nenhum alimento de forma isolada, ele vai engordar ou emagrecer alguém. Então a gente consegue comer de tudo, mas não é sobre tudo, Então você pode comer tudo, mas não precisa ser em quantidades excessivas. Eu costumo dizer que é bem o que tá escrito na Bíblia mesmo, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então, em alguns momentos, você sabe que você tem que dar uma dosada ali. Aí você tá precisando de uma nutricionista. Tem uma boa pra te indicar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já vi o pessoal falando que uma amiga que fazia um acompanhamento, eu só posso comer 5 uvas. E na minha cabeça eu falava, gente, quem que engorda comendo uva, sabe? A conta não fecha, Pra mim não fazia sentido algum esse tipo de afirmação. O que a gente consegue entender hoje? A sociedade, ela pregou durante muito tempo e ainda traz muito disso, A necessidade de comer pouco para ter resultado no processo estético, seja de emagrecimento, seja de definição corporal, enfim. Ainda tem muito essa relação do que comendo pouco eu consigo estar bem, eu consigo estar bonita, eu consigo estar magra, eu consigo estar no shape. E a gente já entende, os profissionais que têm uma visão mais ampla da alimentação e ele aplica o que ele ensina, ele consegue entender que não é ensinando e nem pregando uma alimentação restritiva que a gente vai conseguir ter uma liberdade, uma autonomia nutricional. Então, não é contando os cachinhos ali, aquela quantidade de X de uva, ou contando os grãozinhos de arroz, ou passando fome, que a gente consegue ter resultado. Mas muito a culpa não é, por exemplo, da sua amiga. Muitas vezes a responsabilidade é do profissional da nutrição que vem pregando alguns tipos de conceitos que não confere com a realidade. Tem até antecipando um pouco sobre isso aí. Eu não sei se o que eu vou falar corresponde à realidade da sua profissão. Existem algumas profissões onde o cliente é muito mais difícil, O cliente, ele é aquele cara que é a última pessoa que segue a recomendação. Por exemplo, a gente sente a necessidade de um nutricionista só quando você está num shape diferente daquilo que você quer. Não vou falar sobre peso, obeso. Ou quando a barriga está um pouco além do recomendável, vamos dizer assim. E talvez por falta de conhecimento, dessa consciência do que é o papel do nutricionista também. E muito também, talvez, por causa das dietas que a gente vê aí, dessas dietas malucas, Então, você falou aí, parar de comer, Aquela dieta intermitente e várias outras que existem aí. Fala um pouquinho dessas dificuldades aí da nutrição no dia a dia. Então, hoje ter que lidar com rede social, ter que lidar com toda a propagação, A alimentação, ela tem tudo. Se a gente for parar pra pensar, sobre alimentação, em qualquer lugar, cabe esse assunto. Cabe esse assunto da mesa de um bar a, dentro de uma igreja. Por quê? Porque o alimento é o que une. Então, sempre vai estar tendo essa referência. Então, é meio que, complicado. Imagina para você que tá no seu mercado aí ter que concorrer com todo mundo falando sobre
a sua ferramenta de trabalho. É mais ou menos assim que eu vivo durante esse período de atuação como nutricionista. Então, o que eu já consegui entender no decorrer disso tudo? Tá, tem um cliente que é mais difícil, tem um paciente que ele vai ter uma dificuldade maior, mas o que eu, enquanto nutricionista, posso fazer por ele que só depende de mim? Então, é bater justamente na tecla de tudo que ele já viveu, que não foi interessante, que ele teve ali de frustração, fazer o contrário. Então, ao invés de ser sobre o alimento, é sobre o comportamento alimentar. Porque o que você come ou deixa de comer está relacionado ao que você pensa, ao que você sente, ao que você foi ensinado lá na sua infância. Em todas as relações com o alimento de forma específica, se a gente for fazer um estudo aprofundado de cada pessoa, você vai entender que a pessoa ela não deixa de tomar água porque ela não se preocupa com a hidratação. Tem algo muito além disso. É lógico, né? Que no dia a dia tem várias coisas ali correlacionadas. Mas não deixa de ser um desafio. Então, assim, hoje pra mim o mais fácil é a prescrição dietética. Hoje pra mim o mais fácil é elaborar um plano alimentar. O mais difícil é entregar o como. Porque a pessoa tem que estar aberta, é um processo de decisão. Ela quer emagrecer, ela está insatisfeita com o que ela vê no espelho, as roupas dela não estão servindo da maneira como ela gostaria, ela sabe que ela não está dormindo bem, ela sabe que ela tem picos de ansiedade durante o dia, ela sente muitos sintomas desagradáveis, mas ela não consegue não ter aquele comportamento que traz ela pra trás, assim, que leva ela pra trás, né? Uhum. Então, o que o nutricionista tem que fazer? Entregar o como. Então, a pessoa tem que estar muito decidida. Tipo, muito. E é muito legal você falar isso, porque poucos nutricionistas têm essa visão de que é algo histórico na vida da pessoa que leva ela a ter esse comportamento. Às vezes precisa até de acompanhamento psicológico, né, para conseguir mudar essa mentalidade ou entender a origem disso. Porque minha grande dificuldade quando eu comecei a fazer um acompanhamento nutricional era comer coisas prazerosas. Primeiro, meu objetivo é ganhar massa. Eu nunca fui satisfeita com isso. Eu empresto a minha. Eu vou te dar um pouco. Tô liberando. Eu vou te dar um pouco, né? Tô liberando. Olha, eu já recebi essa proposta de muita gente, se fosse possível. E as pessoas falam, mas é muito mais só fácil pra comer. você, é só comer. Mas, gente, assim, primeiro, tem que comer num volume muito grande, que pra mim é muito difícil, assim, comer até quase passar mal mesmo. Aham. E, assim, comer algo que eu goste. Porque comer tem que ser prazeroso. Comida é natural, né? A comida une as pessoas. A gente senta na mesa, todo mundo tá conversando. O que a gente tá comendo tem um significado. Por exemplo, a ceia de Natal. A culinária de cada região tem um significado. Por exemplo, por que a Goiás, Minas Gerais tem a fama de ter a mesa farta, né? Com muita comida, com muita coisa. Por que existe o empadão goiano, que a gente bota tudo que tem lá dentro? Porque é uma negação ao passado histórico, não é nem de quando eu nasci. É cultural, né? É um passado histórico de miséria, sabe? De quando foi colonizada essa região. Então, assim, é muito além do que o que eu tô sentando aqui pra comer agora no meu café da manhã. Sabe? É muito além da parte nutricional, né? E foi muito difícil pra mim encontrar uma nutricionista que enxergasse isso, assim, que eu tenho que comer algo que é prazeroso também. Não pra seguir uma dieta e ter o resultado, né? Até porque o que faz você se manter firme, né, nesse processo é justamente o que você sente conforto em fazer. A gente consegue ficar um tempo específico no desconforto. É natural, a gente consegue. Mas todo dia a gente não consegue. Em algum momento você vai acabar ali tendo as famosas recaídas. Então, se não é uma alimentação que você consegue encaixar dentro da sua rotina, infelizmente você vai acabar desistindo. Então, eu falo que não é você que se encaixa no alimento. É o alimento que tem que se encaixar em você. Independente do seu objetivo, da estratégia que você busca. O papel do nutricionista é viabilizar isso. Então, mas só tem como ganhar massa muscular comendo muito. Tá, mas dá pra comer muito em volume gradativo ao longo do dia? Dá pra poder transformar uma alimentação um pouco mais calórica num formato, sei lá, de um shake, que aí é um volume líquido que às vezes a pessoa consegue tolerar melhor. Infelizmente, a maior dificuldade dos profissionais hoje é se colocar no outro lado da mesa. Então, não tem como eu falar sobre algo que eu não vivo e que eu não acredito, só porque é técnico.
Por isso que muitas vezes eu falo assim, eles até que podem questionar meus métodos, mas meus resultados não. Por quê? Porque várias vezes eu defendo coisas que a maioria não defende. Mas é por viver e por estar nesse processo, assim. Eu entrei na nutrição por conta do meu processo. Você enxerga a dificuldade porque você passou por essa dificuldade. E eu passo por isso todos os dias, então, né? Todo Todo dia. dia. Não consigo seguir isso, você fala, realmente, eu também não consigo assim, não, seguir. Isso aqui realmente não vai dar nem pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Vamos mudar aqui, vamos pensar em uma outra forma. Sair um pouco do papel, do livrinho, né? O que tem que ser feito e colocar na prática. Sai um pouco da caixa. Deixa eu aproveitar falando sobre a dieta aí, né? Porque assim, a visão que a gente tem aqui é algo muito distante para quem está precisando fazer a dieta, né? Fala, pô, vai me passar aquele queijo especial, não sei da onde, a salada que não sei, não existe, enfim. É algo inalcançável para o dia a dia. Porque a comida ruim, né, ultraprocessada, tá lá disponível. Um refrigerante. Nem gosto disso aí, pra te falar a verdade. Tá vendo ele só, Nem gosto disso, pra falar a verdade. O refrigerante, enfim. Os porcaritos da vida. Você fazer essa transição para alimentação saudável, às vezes ela parece inalcançável. E aí eu imagino que seja essa uma das barreiras de quem está procurando mudar o comportamento, mudar a chave do pensamento para emagrecer. Estou certo ou estou errado? Você tá muito certo. Acredito que 99% das pessoas pensam como você. Porque justamente tem essa ligação assim, comer bem é comer caro, né? Para eu poder conseguir Às ser vezes não é nem saudável. isso, é onde encontrar essa alimentação saudável, não é nem porque é caro. Disposição também pra fazer, porque é muito mais fácil assar um nuggets do que ir fazer o frango, sei lá das quantas, lavar uma salada. É aí que a gente entra, é bem nessa contrariação dos leigos aí. A gente fala que a nutrição que é humanizada é a nutrição que seus avós, eles fizeram acontecer. Então, é tudo que sai da terra ali. Você compra na feira, você compra num açougue, entende? Nada precisa ser, veio lá do morro. De Bornéu, né? Colhido pelas virgens de Bornéu, né? Não precisa disso. Isso aí se tornou um mercado. A gente sabe que o marketing ele tá em tudo. Então, existe os produtos alimentícios classificados como saudáveis, mas eles são industrializados. Eles não são o saudável mesmo. É lógico que não dá pra hoje todo mundo viver de vou lá todos os dias preparar minha alimentação. Hoje mesmo eu acordei 5h30 da manhã pra fazer uma coisa muito fora da minha realidade, que era deixar umas marmitas prontas. Eu prefiro comprar as marmitas congeladas e ter ali como um SOS. Mas aí, por questões, eu falei, cara, eu vou fazer, né? Pra ver se realmente vai sair mais em conta e se meu tempo vai realmente fazer valer aquilo ali. Mas não é todo mundo que vai ter essa disponibilidade, não é todo dia que você tá com saco também. Tem dia que você tá querendo o quê? Uma praticidade. Só pegar o negocinho ali no congelador, colocar no micro-ondas, no air fry e tá tudo certo. Rápido, né? Exato. Mas esse é o papel do nutricionista. É viabilizar sempre. Não é para atrapalhar o seu processo. Na verdade, é para trazer facilidade, praticidade. Não é para encarecer. Muitas vezes, né, eu consigo ter aí pacientes que até falam, nossa, Ariane, sai muito mais em conta o supermercado agora do que antes. Por quê? Porque os produtos alimentícios, até mesmo os considerados saudáveis, eles que encarecem. Eles realmente encarecem, eles realmente dificultam. Mas o básico, o que você precisa, um arroz, um feijão, um ovo, uma fruta, os vegetais, isso você consegue comprar em qualquer feira, em qualquer açougue, em qualquer supermercado de bairro, sabe? Então dá pra ter uma manutenção. Se cortar o sorvetinho do meio. Não, esse aí não pode. Nossa, porque lá em casa o que é no meio. Sem chance. Não, é no meio. É a quantidade que tem no meio. Sem chance. Você conversa. Quase se for partir pra isso, você conversa, acaba aqui. É o estoque, né? É quase um pote por dia de sorvete. Não, lá. não preocupa não. Bem Cada um encontra suas batalhas, cada um escolhe suas lutas. Eu gosto muito de sorvete. Deus nunca te dá uma cruz que você não consegue. Essa é muito pesada. Escolheu o sorvete? Beleza, então vamos procurar fazer outra coisa aqui para esse sorvete não ser um prejuízo, para ele realmente ser a fonte de um prazer que você busca. Porque né? Às vezes é um comfort food, né? Que a gente fala assim. É algo que traz um prazer ali, que traz um... Remete à infância, às vezes, né? Mas você citou... Desculpa te cortar, não, perdão. Tranquilo. Você citou algo aqui que eu acredito piamente. Tudo é questão de escolha na vida, né? Então, a alimentação que você
leva para sua casa é escolha sua. A alimentação que você vai adotar como rotina, né, é que você escolheu. Então, a gente não pode atribuir a terceiros a responsabilidade por aquilo que você faz. E não é bem assim, não tomo tanto sorvete assim, de vez em quando só. E só voltando um pouquinho em relação ao valor, eu acho que mais caro do que o alimento saudável é você pagar um médico, um hospital, quando você está com a doença num quadro já irreversível, um quadro mais crítico. E nesse ponto eu queria ouvir sua opinião sobre algumas abordagens que a gente tem visto aí, mais medicamentosas, né, que a gente tem observado, né? A prescrição de um determinado remédio aí, para diabetes, inclusive, como a solução para emagrecimento. Inclusive, nem tem o remédio mais nas farmácias aí, porque o diabético não tem, mas o cara que quer emagrecer está com estoque em casa. Exato. Então, hoje a gente consegue ver aí muitas alternativas no mercado, né? Que potencializa o processo de emagrecimento. O que as pessoas têm que entender é que existe uma grande diferença entre quem precisa emagrecer 20, 30, 40 quilos, que é um obeso, que está doente, que a gente está falando de obesidade e de várias conformidades que estão ali correlacionadas. Uma pessoa que, às vezes, ela já tem uma síndrome metabólica, uma pessoa que ela tem mais medicamento em casa do que alimento, né? Já se tornou ao contrário. E tem aquela pessoa que precisa perder ali seus 3, 5 quilos. E ela não tem, assim, uma rotina saudável. Ela não tem um estilo de vida que propague. Ela quer um facilitador. Ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. Então, aonde que tá o erro? É no profissional que prescreve? Não, porque hoje em dia a gente já sabe que não precisa nem de um profissional para prescrever. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Essa medicação não necessariamente precisa, né? Então, assim, o facilitador tá aí. Mas a consciência, porque a gente consegue entender que, se não fosse necessário, não existiria esse medicamento no mercado. O bom senso, ele pode caber em qualquer lugar. Se eu sei que eu não tenho uma patologia ali indicada e eu quero só para facilitar uma vaidade minha, ou porque eu não quero me comprometer, ou porque eu quero perder isso tudo em 30 dias. Eu até tava vendo uns anúncios, né? Toda hora aparece anúncio no Insta. E aí, aparecendo um anúncio assim, perca até 15 quilos em 15 dias. Eu falo assim, cara... Loucura, né? Até onde está o amor próprio? Porque a gente entende que tudo que é de efeito imediato não vai ser saudável. Nem sustentável. E muito menos sustentável. Mas quem procura o fast, ele não procura o sustentável. Ele tá procurando realmente uma coisa imediata. Então, essa pessoa, ela vai passar uma vida inteira assim. E isso tá dentro, se você for pegar ali estudos voltados para a parte de mentalidade, você sabe que tá relacionado. Essa pessoa, ela nunca vai chegar onde ela quer. Ela sempre vai e volta. Porque ela precisa sustentar. E aonde é o problema? Na resistência ali, a resiliência, a constância. Isso não é para todo mundo. Ela não construiu o hábito, né, de ter uma vida saudável. Ela criou uma rotina durante 15 dias, que é insustentável. Emagreceu os 15 quilos, depois volta a ter a mesma vida que tinha antes. Nem rotina, né? É medicamento mesmo. E o próprio medicamento, ele faz isso, né? Então, assim, o que o medicamento vai fazer? Ele vai deixar a pessoa saciada por mais tempo. Então, a pessoa não come porque ela não tem fome. Quem não come vai, consequentemente, perder peso. Se vai perder gordura, se vai perder líquido, se vai perder massa muscular, não interessa. O peso na balança vai estar sendo reduzido. Então, isso é emagrecer. Mas o emagrecer saudável é a perda de gordura corporal. Existe uma grande diferença entre perda de peso e perda de gordura. Eles não são sinônimos. Mas... quem realmente está a fim de fazer uma mudança e busca isso para a vida, né? Quer realmente melhorar a qualidade de vida, tá pensando aí em ver, sei lá, a construção de uma família, ver os filhos, os netos se formarem, enfim. São pessoas que têm o mínimo, que é justamente essa vontade de fazer o diferente acontecer. Caso contrário, eu vou ficar levantando bandeira contra medicamentos, eu vou levantar bandeira contra o método de profissional X ou Y, eu falo, cara, cada um defende o seu. Defende o seu dentro do que você vive. Que você coloca a sua cabeça no travesseiro e fala, não, eu tô
potencializando vidas, eu tô ajudando pessoas a transformar a vida delas, ou eu tô atrapalhando, ou eu tô fazendo elas arrumarem mais problemas, né? Então fica aí um questionamento no ar, até mesmo para a própria classe, assim, não só o nutricionista, mas médicos, né, e a pessoa afins. que se submeteu a isso também, né? Assim, como ela se sente colocando tanto remédio. Às vezes é realmente por uma questão de saúde, necessidade. Mas às vezes ela nem tem consciência, e às vezes ela não precisa e toma por falta de conhecimento, consciência, né? E uma coisa que eu acho muito legal, que eu já vi você falando nas suas redes sociais, é que a alimentação, o acompanhamento nutricional, ele não é por estética, né? O que ele faz é transformar a vida da pessoa. E isso é um depoimento pessoal meu, porque quando eu comecei a fazer o acompanhamento nutricional, na verdade eu tentei com vários profissionais e aí nunca dava certo por questão de imprimir aquela receitinha lá, né, que eu tinha que fazer todos os dias. Eu nunca conseguia cumprir, porque não tinha a ver nada com a minha rotina, não se adaptava com a minha rotina. Mas eu conheci uma profissional que adaptou, né, que eu me conheci. E aí, um problema que eu tinha muito é que eu sentia muito sono e muito cansaço. A ponto, assim, da gente estar aqui e eu estar, assim, com o olho quase fechando, muito cansada, com muito sono, não consegui nem prestar atenção no que as pessoas falavam. E eu fiz todos os tipos de exame, olhei hormônio, tudo certo. Quando eu fui na nutricionista, ela fez lá bioimpedância, gente, não tirou um sangue, nada. Bioimpedância, eu subi na balança e ela falou assim: seu metabolismo é muito acelerado, acima da média. Você sente muito sono, você sente muito cansado. Você tá com baixa energia, né? Porque você tá com baixa energia. Não tá comendo. Assim, pra mim, eu tô satisfeita. Mas ela falou: você se sente muito cansado porque seu metabolismo é muito acelerado. Você tem que comer mais. E assim, com a dieta, realmente, a minha disposição mudou. Resultado físico, eu ainda não vi. Eu cheguei aqui, eu já tava reclamando. Não falaram que câmera engorda? Tô achando meu braço muito fino nessa câmera. Tô querendo ver aqui a minha massa muscular, né? Mas a disposição e qualidade de vida, o resultado é quase que imediato. Você começa a fazer assim, no dia a dia, eu já senti muito mais disposição, sabe? Não sinto, me sinto tão cansada. Qualidade no sono também. Então, assim, realmente transforma a vida. São outros fatores, né? E eu tenho certeza que a sua nutricionista vai ficar muito feliz de escutar isso, já deve ter ficado. Porque eu falo que isso é muito mais prazeroso pra gente, enquanto profissional. Saber a capacidade que nós temos nas mãos de fazer as vidas serem melhoradas é muito além do que um número na balança, do que uma medida. A gente entende que o cliente, o paciente, ele chega lá nessa busca estética. E principalmente na minha área de atuação, que eu trabalho muito com estética, eu trabalho com essa parte de performance, etc. O primeiro parâmetro que ele quer buscar é justamente o visual, é o espelho. É olhar ali e falar, cara, eu tô bonita, tem a ver com a mente né? também, né? Querendo ou não. Isso tá relacionado e tá tudo certo. A gente tem que respeitar esse processo. Mas para o profissional, de fato, essa mudança de dentro para fora, fisiológica, é impagável. Então, você falar, nossa, eu só tava precisando comer para eu me sentir mais produtiva, para eu melhorar meu processo aqui cognitivo, para eu pensar mais rápido, para eu me tornar uma pessoa assim mais disposta. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, parece que fulano vive cansada, mas não é. A pessoa ela não consegue entender de onde está faltando. E isso é muito legal. E realmente está dentro do que eu acredito, que é justamente na transformação, né? Aproveitando esse gancho aqui sobre a influência da alimentação no dia a dia das pessoas, né? A gente ouve muito dizer o seguinte: você é o que come. E a alimentação, ela influencia em como você reage, como você se comporta, em diversos fatores. E nessa linha existem alguns mitos aí, né? Então, o que você pode comer, o que você não pode. Recentemente tem um estudo de Harvard dizendo que arroz você não pode comer de jeito nenhum, que ele dá câncer. Depois das 18 também não pode comer. Então, o ovo, eu lembro da história do ovo, né? O ovo é proibido, né? Hoje todo mundo tem que comer ovo porque o ovo é bom, enfim. Como é que funciona essa questão dos mitos aí? Como é que vocês lidam na atualização das informações, pesquisas, o que pode, o que não pode de fato? Como é que funciona isso no dia a dia do profissional? Vocês recomendarem isso pra gente. Tá. Na verdade, assim, não existe... É diferente, por exemplo, do direito, né? Que existem as leis e a gente não tem como questionar, é lei e pronto. Dentro da nutrição, a gente costuma dizer que, assim,
Depende. Eu falo que quer deixar alguém com raiva, é quando a pessoa pergunta, pode? Você fala assim, depende. Mas do direito tem muito também. Depende dali, né? Depende. Das vias ali. E pra nós é isso. Depende do quê, Ariane? Depende do paciente. É porque não é, tipo assim, uma regra de alimentação. Na verdade, é a situação do paciente. Qual é o objetivo dele e o que ele precisa? Qual que é o meu papel? Alinhar o que ele precisa com o que ele gosta. E fazer com que eu tenha de acesso à informação, tanto da parte técnica, né? Quanto da parte de comportamento, que eu posso ver que se enquadra ali. De fato, alguns pacientes não dá para eles comerem ovo o dia inteiro. De fato, para alguns pacientes não é interessante ele consumir muito carboidrato. Às vezes não é interessante realmente ele comer carboidrato em uma quantidade excessiva no período mais noturno. Se é um paciente, por exemplo, que vem com ansiedade, que tem problema de insônia, a gente tem que dar um controle melhor mesmo para ele e reduzir o excesso de carboidrato, que ali vai ter uma disposição de energia. Então, assim, o problema é o carboidrato à noite? Não. Na verdade, a gente muda a visão. É com quem que eu estou falando. Às vezes a sua orientação, o que eu vou falar para você aqui, com certeza não vai ser o que eu vou falar para ela, que não vai ser o que eu tenho que aplicar para mim. Então, o meu papel é entender com quem que eu estou conversando, qual que é o objetivo dessa pessoa e qual que é a necessidade dela. Aí eu consigo aplicar. Então, não existe assim, eu falo, não dá para levantar bandeira, porque o profissional que hoje levanta bandeira defendendo ou literalmente querendo queimar algum tipo de protocolo, algum tipo de estratégia nutricional ou algum alimento, ele corre um grande risco de dar um tiro no pé. Amanhã tem que aparecer. Porque amanhã Foi pode mal. aparecer outra coisa, né? E aí, o que você vai fazer? Como que você vai se explicar? Porque a visibilidade, você que fala, você esquece. Agora quem ouviu... E a ciência é dinâmica, né? Estudos saem todos os dias aí. De repente, o protocolo de hoje, ele é alterado amanhã, efetivamente. Né? Isso faz parte. Nessa mesma linha aí, mais cedo a gente estava falando aqui sobre sua especialização, neuronutrição. E eu acho muito interessante tudo que é relacionado ao cérebro. E eu já ouvi muito dizer que o cérebro e o estômago estão intimamente ligados. Você explicou um pouco mais. Fala sobre isso aqui pra gente. Então, não tem como a gente anular, né? Eu falo que se desse pra gente poder trabalhar da cabeça pra cima, né? Do pescoço pra cima e do pescoço pra baixo, seria interessante, mas não dá. Então, tá extremamente vinculado porque é de baixo pra cima, literalmente. Então, quando eu decidi me dedicar a ampliar meus estudos focado nessa questão de mentalidade, né? De cérebro, enfim, foi justamente na justificativa de por que na parte de estruturação de alimento é uma coisa, mas eu não consigo sentir isso. Tipo assim, eu não consigo pensar dessa maneira, né? Então, por que alguns alimentos me trazem um conforto imediato, sendo que ele faz mal pra mim? Aonde é que tá o negócio, né? Aonde que começa tudo isso? Então, foi nessa necessidade mesmo de tentar encontrar algumas respostas para mim que eu fui buscar me dedicar a esse estudo. Então, assim, hoje, a gente já entende que o intestino é onde acontece tudo. Então, o intestino, ele tá literalmente responsável por eliminar toxina e fazer toda a parte de absorção de nutriente. Ariane, o que isso tem a ver com o cérebro? Tudo. Tudo, né? Por quê? Porque é lá que começam os neurotransmissores. Então, antes de você agir, você sentiu. Porque emoção a gente não controla, mas a ação a gente controla. Então, tô com muita raiva no trânsito, tô não sei o quê. A minha vontade, às vezes, é de fazer alguma coisa. Venha ali, saiu lá de baixo. Ela começa lá, e é exatamente isso, né? E aí você pode ver assim, nossa, eu fiquei muito nervosa, a pessoa fala, nossa, fiquei nervosa demais. A pessoa vai e fala, tive diarreia. Gastrite, né? Atacou minha gastrite. Não é por coincidência. Está tudo relacionado. O corpo, ele sente e ele fala. Você pode ver que algumas pessoas, elas têm desenvolvido muitas intolerâncias alimentares, né? Muitas doenças autoimunes, que não tem... Você fala assim, meu Deus, mas onde que veio isso? E é sazonal. Por quê? Porque está relacionado ao fator emocional. E aí, dependendo do que você como potencializa. Então, muitas pessoas, às vezes, vêm adquire a intolerância à lactose, por exemplo, por conta de um estresse que ela teve ali,
em um determinado momento. Por conta disso, a flora intestinal dela foi totalmente agredida. Consequentemente, os alimentos que para ela trariam conforto, ela não vai poder comer mais. E isso faz com que ela tenha um estresse muito maior. Então, vira uma pessoa enfesada, né? Que é uma pessoa que fica constipada. Esse termo é ótimo. Né? Eu adoro. Ele você- trata tão bem, né? Ele dá certinho. E eu falo, se a gente tivesse o mínimo de atenção com o que os nossos avós ali, tudo falava, você não deixava passar as coisas de forma batida. Porque eles não tinham, talvez, o conhecimento técnico. Mas eles faziam uma autoanálise, porque eles tinham mais tempo do que nós hoje em dia. Observação, né? Tudo nosso é corrido, né? Nossa, tô corrido, nossa, tô sem tempo. É um compromisso atrás do outro. Que horas que você para olhar, por exemplo, o formato das suas fezes? Nunca parei pra olhar, não. Eu faço, às vezes, eu tenho que fazer essa pergunta dentro do consultório. Tem paciente que me olha com a cara, tipo, Nunca. sei lá. Tipo assim, nem vejo, né? Só aperto Tchau, ali. né? Pois é. Através das suas fezes, a gente consegue descobrir, às vezes, o que você tá procurando em exame bioquímico. Diz que o peso, se boia ou não, tem alguma... Tá tudo relacionado, formato, né? A cor. Então, isso consegue me mostrar se tá passando, se tá faltando algo. E aí, o que isso tem a ver com a parte, né, mental? Tudo. Porque se o intestino é o primeiro órgão ali para fazer com que os outros funcionem bem, estejam em harmonia, como que ele errado, os outros parâmetros vão estar bons? Aí não adianta. Aí pode Faz todo sentido. tomar toda a suplementação do mundo, Verdade. treinar quantas vezes ali, que não vai conseguir, Não às vezes, sair do absorve, lugar. né? Exato. Verdade. E Ariane, voltando um pouquinho, você estava falando dos profissionais no mercado. Uma das suas atuações hoje em dia é auxiliar recém-formados, né? E até estudantes ainda, para entrar nessa carreira, nessa jornada como nutricionistas. Conta um pouquinho pra gente como que funciona essa sua atuação, essa sua mentoria. Então, quando eu decidi partir para esse desafio, né? Foi justamente na necessidade de ter um ambiente onde eu pudesse falar sobre nutrição e não só ser acolhida, mas também conseguir acolher. Porque a gente consegue entender que, às vezes, o mercado, ele faz com que as pessoas confundam muito, né? A questão de ser parceiro de profissão, colega de profissão, com aquele termo muito ultrapassado de concorrência. E aí, eu falava, gente, aonde que eu posso fazer com que o que eu vivo, o que eu acredito, se torne útil, além dos 4 paredes do meu consultório. E aí foi justamente nessa necessidade que eu falei, por que não o estudante? Porque o estudante, ele não é visto. Se for parar pra pensar, um congresso que tem só pelo preço da inscrição, não é pro estudante. Ele já vai excluir ali boa parte. Estudante, né? Já vai estar, né? Uma palestra que seja, geralmente o profissional que está ali conduzindo, ele não fala numa linguagem que o estudante se encaixa. Ou ele fica totalmente perdido, ou ele fala, esse negócio não é pra mim, não. E por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. Eu vivi isso dentro da faculdade, vivi isso assim que eu me formei. E a gente tá naquele desespero, né? Eles estão com um brilho no olho, eles querem fazer o negócio acontecer. Eu falo, cara, eu preciso estar abastecida de pessoas que querem fazer o negócio acontecer. E é engraçado que ao mesmo tempo que a gente forma com um brilho no olho, a gente também leva um baque, né? Porque até o ensino médio, né? Meu objetivo é passar na faculdade. Você passa achando, vou formar, já vou ser uma pessoa de sucesso. Bem sucedida. Já vou sair da faculdade com o meu próprio consultório. E aí você forma, você cai na real. Não é assim que funciona. Inclusive, Exato. em vários episódios aqui, outros empresários já falaram assim, essa geração é muito imediatista, que é tudo pra agora. E é um baque quando a gente forma e vê que não é agora que acontece, né? E você não foi preparado para isso. Porque você foi preparado para a técnica. Então, dentro da faculdade, é para você receber a técnica. Então, eu não falo que a faculdade é ruim, a universidade é ruim, não. Na verdade, é você. Você que tem que buscar fora. Então, a necessidade de ter, assim, literalmente trazido isso para fora, né? Foi justamente de unir
parte do que eu sei, do que eu vivo aí há 10 anos. Eu falo, eu ensino a viver de nutrição. Eu amo ser nutricionista. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu quero poder fazer isso para outras pessoas. Então, tem 2 anos que a gente tá aí, literalmente do zero, né? Foi do zero. E é muito massa ver o quanto eu consigo, às vezes, contribuir. Às vezes, assim, que eu falo, nossa, às vezes é uma vírgula ali. Que a pessoa fala, isso mudou. Essa semana, graças a Deus, a gente vai estar aí numa semana de colação de grau. Só da comunidade tem 5 pessoas que estão se formando essa semana. Legal. Então, são 5 profissionais. 5 pessoas que estão entrando para o mercado da nutrição e que tem a comunidade hoje como um amparo. Então, lá dentro Uma rede de apoio, né? Exato. E lá dentro a gente fala sobre tudo que o mercado da nutrição não coloca em aberto. Só você realmente estando ali nos bastidores. Apanhando. E quem que quer falar isso pra você? Fala que você foi montar a sua empresa. Com quem que você foi trocar uma ideia? Porque às vezes é seu pai e sua mãe, eles não vivem da mesma coisa que você. A minha realidade, por exemplo, é outra. Minha mãe, ela é funcionária pública. O meu pai trabalha, ele é autônomo, mas trabalha em outra área. Então, assim, eles não vivem o que eu vivo e eles nem imaginam viver o que eu quero viver. Como que eu vou ter com quem conversar? Você tem que ter um ambiente de crescimento. Então, se eu não tinha, eu fui lá e fiz, né? Eu queria até voltar um pouquinho, já que você está falando. Por que você escolheu nutrição? Porque Como é que você entrou nessa? eu acho que a maioria, né, das pessoas pensam assim, eles entraram porque queriam um nutricionista. Sim, eu entrei justamente porque eu fui uma criança e uma adolescente acima do peso. Foi mesmo? Fui. E aí, essa história, ela é uma história desde que eu nasci, né? Falar assim, é uma história desde que eu nasci. Meu primeiro contato com nutricionista, eu tinha uns 10, 11 anos. Então, era uma Mariane antes, uma Mariane depois. Eu sempre fui muito tímida, tinha muita dificuldade de me comunicar, sempre tive... na época era bullying, né? Só que não falava bullying, porque eu já tô depois dos 30, mas não existia bullying antes disso. E, Não mesmo. né? Cada um com as suas lutas e se vira lá. Exatamente. E aí, através dessa nutricionista, muita coisa foi mudado. Então, quando eu tava me preparando para entrar na faculdade... Eu sabia que eu queria a área biológica, eu sabia que ia ser alguma coisa relacionada a isso. E graças a Deus eu acertei. Falando, não, graças a Deus eu acertei. Porque eu não tinha outro plano. Eu não tinha plano B. Você se sente Era feliz isso, e realizada. Era isso ou era isso, sabe? Às vezes a pessoa fala, não, é porque eu queria tal coisa e aconteceu isso. Não, eu só pensava nisso e deu tudo certo. Eu só não posso deixar passar. Se for do plano B, não sei se você já viu algum vídeo do Schwarzenegger, tem até alguns livros dele. Ele fala exatamente isso. Se você tem um plano B, você está fadado ao fracasso. Exato. Não tem um plano B. Você tem que fazer o plano A funcionar e dar certo. Eu ouvindo a sua história aqui, eu creio nisso, né? Fez ele funcionar. Na verdade, eu brinco muito isso dentro da comunidade também. Eu falo, o consultório só vai dar certo se você não tiver outra alternativa. Então, você não pode ter uma segunda fonte de renda. Porque se você tiver uma fonte de renda fixa, o seu consultório nunca vai pra frente. Verdade. Então, eu tive que cortar o cordão umbilical mesmo, porque senão não dava. Então, o plano B, ele nunca teve presente. Eu falo que eu não gosto de usar falar assim, se não der certo isso, não. É isso e nós vamos fazer. Plano B é fazer o plano A dar certo. Tipo assim, não, se não deu... Mas eu fui até o final. Era isso aqui. Refaz o projeto, né? Recentraliza refaz o percurso, mas o objetivo sendo o mesmo. Porque se você acaba distribuindo suas energias dentro hoje do mercado, para você ser empreendedor, você precisa ser empresário. Então, se você não tiver essa visão, não tem como. Realmente, você sempre vai o quê? Só ficar no quase. Sabe? Tipo, nossa, quase deu. Não. Ou vai dar... Ou vai dar, entendeu? Não tem como. É o tal do foco, né? Tudo na vida tem que ter... O Eduardo Salomão estava aqui alguns dias atrás, falou exatamente sobre isso, né? Ele até contou a história aqui dos garçons que ele conheceu e tal, ele perguntando pro garçom, você é bom em quê? Então, foca nisso, gasta sua energia nisso e vai embora, né? Faz aquilo que você é bom e que você gosta. E falando da sua comunidade, você já deu aí uma dica, que é não tem um plano B.
Mas quais são outros 3 pilares, assim, se chegar hoje uma pessoa para conversar com você que acabou de formar? Quais seriam, assim, as 3 principais dicas que você daria, ou insights que você daria para essa pessoa, para ela estruturar e ter, assim, uma tranquilidade para atuar na área, vamos supor, ou algum tipo de segurança, de suporte, de confiança? Eu vou falar pra você o que eu falo lá dentro, né? O tempo inteiro. Não tenha dúvida de quem é você. A primeira coisa que você precisa ter clareza é do quem sou eu. Porque quando eu faço essa pergunta, difícil. As pessoas, às vezes, elas não conseguem responder. Na maioria das vezes. Então, pra você ser bom, pra você estar entre os melhores, pra você se tornar autoridade, pra você ter referência dentro da sua área, seja você. Saiba quem é você. Então, a primeira coisa que eu falo é: saiba quais são as suas habilidades. E o que você sabe que você não tem de habilidoso ainda, desenvolve. Porque ninguém tem, como se diz, é defeito. Não, ninguém tem defeito. Tem pontos que você precisa melhorar e tá tudo certo. Segundo ponto, seja intencional. Nada sem intencionalidade funciona. Eu pensei em fazer isso. Tá, você pensou por qual motivo? Se você vai se posicionar, seja intencional. Porque se você não for intencional, infelizmente, você só vai passar. Não vai ser estratégico. Nem um pouco. E as oportunidades, elas não batem a porta. Você faz as oportunidades. Então, é numa dessa que você pode abrir ali um potencial para você dentro do mercado. E hoje, a maioria busca a independência financeira, né? E não tem o mínimo de conhecimento financeiro. Não sabe nem fazer uma reserva de emergência, não sabe nem o que é isso. Eu não estou falando por achar que eu sei demais, pelo contrário. Justamente por me ver nessa situação. E por ter vivido isso por muito tempo. Por ter sido inadimplente com isso muito tempo. Então, eu falo que não entre para dentro do mercado sem saber precificar o seu trabalho. Senão as pessoas vão querer falar o quanto você tem que cobrar. Então, se eu sei o meu valor, eu não vou ter insegurança de falar meu preço. Mesmo que eu estiver começando. Porque qual que é a insegurança de quem está começando? Mas eu acabei de me formar. Então, teoricamente, eu não tenho valor. Ou então, teoricamente, eu não tenho experiência na prática. E ela já, por conta própria, anula os 4 anos, 5 anos que ela ficou na universidade. E todo o investimento que ela fez naquele período. E todo o tempo que ela tem se dedicado estudando. Então, lá dentro da comunidade, a cultura é essa. O seu valor, você tem que saber desde o início. Porque senão você vai esbarrar todas as vezes que alguém te perguntar o preço da sua consulta. Então, assim, você não pode gaguejar. Qual que é o seu preço? Todo mundo tem um preço. Porque é hora, né? Você trabalha com hora e etc. Então, você tem um preço. Mas só quem sabe realmente seu valor, voltando lá no quem sou eu, que vai saber falar do seu preço sem ter dificuldade. E aí, sendo intencional, não tem como dar errado. Eu falo que as pessoas podem até não querer consultar pela dificuldade de fazer o investimento. Mas não é por duvidar do seu profissionalismo. Então, aí, as 3, assim, eu acho que se fosse pra colocar qualquer coisa à mesa, seria isso. E você falando da segurança financeira, da estabilidade do profissional autônomo, a gente estava conversando, você falou que tem um seguro, né? Algo que muitos profissionais autônomos, às vezes, deixam passar. Não tem essa preocupação. E não se enxergam como máquina de fazer dinheiro. Tudo isso que você tá falando alinha muito a isso, né? Eu sou uma máquina de fazer dinheiro, eu sei do meu valor, eu sei o que eu tenho para entregar. Eu passei anos estudando e me dedicando para estar sentado aqui, conversando com você. Então, eu tenho que reconhecer o meu valor. E as pessoas, às vezes, não fazem esse seguro da máquina de gerar dinheiro, que é ela mesma. Que é o mínimo, né? Como é que faz? Exatamente. Essa questão a segurança... Para o autônomo, ela não existe. Então, se você é um empresário, empreendedor e você é autônomo, você já tem que entrar sabendo que você vai entrar sem segurança. Então, quem vai criar essa segurança? Você. Através de contratação de serviços que podem vir de acordo com o que você tem buscado. Então, se eu tenho um carro, a primeira coisa que as pessoas falam tem que fazer um seguro pro carro. Faz do carro, não faz o dele, né? Não, aí tem um celular. Tem que fazer o seguro do celular, porque o celular fez um investimento e tal. E aí, quando a pessoa para e pensa assim...
Mas seguro de vida... Preciso disso, tipo assim, eu vou morrer e vou deixar o dinheiro pro povo aí? Não, e não isso. E a pessoa pensa que ela só Esse é o vai modelo mental. precisar quando ela morrer. Exatamente. Ela não pensa que pode existir uma pandemia, por exemplo. Se você ficar doente, ficar sem atender, quem que vai pagar a sua conta esse mês? Se for alguém fora da comunidade, provavelmente vai fechar o consultório. Se for alguém de dentro da comunidade, sabe que a gente tem que ter outras fontes de renda que não é só a consulta. Então, é justamente por conta dessa visão, E outras né? fontes de renda, gente, ela não tá falando de ter um plano B, ela tá falando de ter dentro da alguém... nutrição, fazer o negócio acontecer. De alguém que vai reduzir o seu risco. Então, você, que é um profissional autônomo, que é um empresário, que depende do seu trabalho, do seu tempo ali, faça um seguro de vida. Porque se você ficar sem trabalhar, ficar doente, sofrer um acidente, nem que seja num churrasco, cortar a mão, não pode trabalhar, fazer uma cirurgia, o seguro de vida vai pagar a diária do seu trabalho. Então, você não vai ficar naquele mês sem renda. Você vai estar protegido financeiramente. Então, não vacila, gente, porque tem muitas pessoas e muitas famílias que elas acabam se desestruturando financeiramente, tendo que abrir mão de várias coisas que construiu, né? Materiais, casa, lote, enfim, por causa disso, porque não pensa nisso, se proteger financeiramente. E eu gostaria até que você desse aquele depoimento do seu amigo, porque a gente já falou aqui em outros episódios que é melhor aprender com outras pessoas do que... Aprende melhor quem aprende com o erro dos outros, né? E às vezes é justamente no momento de dor que você acaba olhando para a situação e fala, cara, não é nem que eu não quero passar por isso, eu não posso deixar as pessoas que eu amo passar por isso. Porque, de fato, pode ser uma coisa, né, que vai ser ali mais fácil de ser resolvida, um acidente, uma doença ali, mas também pode ser uma fatalidade que não tem volta. Então, realmente, o fato, né, que aconteceu com esse amigo meu foi justamente durante a pandemia. Ele passou aí por isso, veio a falecer. Uma das vítimas, né? Infelizmente, dentro de uma situação ali, bem no início mesmo, que tava ainda todo mundo sem conseguir entender o que estava acontecendo. Então, aí você imagina em outro estado, toda aquela parte de mínima, né? A parte mínima, que é de funeral, e naquela não tava podendo nem fazer o quê? Um corpo de um lugar para o outro. Traslado. Não tinha como. Então, tinha que ser cremado. Então, tinha todo um custo. E aí, é muita coisa. Imagina, além da dor, para a família, a gente tem que ainda todo mundo tem que passar por algo de ter que ajudar financeiramente. Porque aí é muito mais que pesa, né? E aí, eu olhei e falei, cara, eu não posso deixar que isso venha acontecer. Não quero usar. Ninguém quer. Mas... Não quero usar. Não quero Aliás, usar. eu vou te falar um Mas não quero ter que pensar em deixar E tem assim, as pessoas que eu mais amo passar por isso, né? dignidade, né? Eu falo muito isso. Você garante sua dignidade nesse momento. E para sua própria família, porque com certeza também não é confortável para a família estar passando por esse momento de dor, ainda ter que ir lá, gente, vamos fazer uma vaquinha para ajudar ela, né? É muita coisa. É muito constrangimento, eu acho, às vezes até. Agora, você fala não quer usar, eu vou te dizer o seguinte: quando você faz um seguro, tem um monte de gente rezando para você que não use mesmo, né? Então, a seguradora inteirinha tá torcendo pra você ficar lá, saudável, feliz. O corretor a mesma coisa. Então, ninguém quer que você use o seu seguro. Vamos ter a segurança, mas vamos né? Não precisar. Exatamente. Pelo menos a qualidade de vida eu tô cuidando, para não precisar ser aí por outras coisas. Não ter que Mas utilizar. fatalidade pode acontecer e isso foi assim uma mudança na minha mente mesmo, porque eu tinha o outro pensamento. Né? E ele era não, médico, né? Só. Médico. Então, profissional liberal também, né? Da área da saúde. Então, toda essa proximidade, né? E você já pensa, médico ganha bem, né? Então, nunca que vou precisar disso. Já tô deixando casa, tô deixando isso pra minha mulher. Só que... É o estereótipo que a gente faz, né? Aquela modelo mental do médico, né? E a gente também não quer, Estruturado não imagina. E quando você não pensa nas possibilidades, você de fato não se previne. Então, a prevenção é justamente para que você não precisa passar pelo tratamento. Então, assim, uma segurança a mais é algo até que eu falo dentro
dentro hoje, né, do que eu vivo. Foi algo que eu levei para dentro, inclusive, do meu evento no presencial, com outros profissionais. Foi justamente o acesso a pessoas que trabalham nessa área, na visão mais ampla. O mercado, ele não pode ser um mercado focado só em estar cada vez mais preparado tecnicamente. Ele tem que ser um mercado preparado de forma 360. Porque se você fica só olhando para um lugar específico, aqui ao seu redor está acontecendo muita coisa que talvez pode ter um impacto muito mais relevante, de forma mais assertiva. E você não estava preparado. E você não estava, né? Você não conseguiu nem ver, na verdade, porque você deixou o negócio passar. Fala um pouquinho, aproveitando, do método Ariane Reis de consulta. Como é que funciona? Fiquei curioso. Então, eu falo que acabaram as consultas, né? Acabaram as consultas. Quando você entende o que você entrega, você fala, não, eu não estou valendo só uma consulta nutricional. É um acompanhamento. Então, hoje o paciente, ele sabe que ele não vai chegar para ficar comigo 30 dias. Ele vai ficar no mínimo 3 meses. Então, essa acessibilidade, eu quero consultar, quero ver se ela é boa. Não existe essa possibilidade. Eu sei que eu sou boa, eu vou te entregar o que você veio buscar. Então, esse método é um método humanizado, que a gente traz dentro da realidade do paciente. A gente busca realmente fazer com que se torne leve e fácil e prazeroso. É unânime, nossa, nem tô sofrendo. Geralmente é esse tipo de feedback, né? Não sofre Não mesmo. tô sofrendo, eu falo, mas não é pra sofrer. Assim, aonde foi que você leu que tem que sofrer pra dar resultado? É até assim vira até um pouco de brincadeira, né? Soa nesse tom de brincadeira, porque de fato é pra ser leve, é pra ser prazeroso. Você tá fazendo um investimento. Você está investindo dinheiro, você está investindo tempo. O mínimo que eu tenho que te dar é uma ferramenta que vai ser assertiva. Só que eu também não consigo fazer isso em 30 dias. Então, hoje, o acompanhamento nutricional com a Ariane, né, comigo, é justamente através de um acompanhamento que a pessoa sabe onde ela vai pisar. Ela tem um início, ela tem um meio. O final ela que vai escolher. Se vai ser 3 meses, se vai ser 6 meses, se ela vai... Tem paciente que está comigo desde 2015. Praticamente desde quando eu comecei. E não é porque ela não chegou ainda onde ela quer, pelo contrário. Mas é justamente pela necessidade de estar naquele ambiente do acompanhamento. Ela, assim, fala sempre assim, Ari, mas eu preciso do como. É justamente estando com você que eu renovo cada vez mais a vontade de querer viver isso aqui. Então, o que é mais engraçado hoje? Apesar das pessoas acharem que a rede social ainda é a maior porta de entrada, né? A minha maior porta de entrada é indicação dentro de consultório. E não é assim, geralmente vai você com seu acompanhante. Eu falo, não dou 2 meses para o acompanhante começar. É mesmo. Porque é ter intencionalidade. Dentro de uma consulta, você nunca pode excluir ninguém. Ninguém. Porque o nutricionista, ele entra dentro da vida da pessoa. Você tá mexendo com o alimento, né? A alimentação da casa da pessoa. Se for alguém que tem filhos, que tem esposo, que mora com os pais. Todo mundo vai fazer a dieta. Todo mundo é obrigado a fazer a dieta. Porque você não vai fazer Você pode até fazer uma compra inicial ali. Mas por quanto tempo você vai sustentar isso? Então, o que eu tento fazer? Eu integro. E eu integro de uma forma intencional. Porque eu já sei que a minha maior ferramenta hoje e uma das minhas maiores cartas na mesa é justamente fazer com que aquela outra pessoa se torne meu cliente. Então, eu dou sempre aquele algo a mais, sabe? O over-deliver mesmo. Faz bem. Tem, é venda, né? Eu falo assim, a venda acontece antes da venda. Antes de chegar no número do consultório para agendar, em algum momento eu já devo ter vendido para aquela pessoa ali. E não foi na rede social. Muitas vezes é no tete-a-tete mesmo, é nessa hora aqui da conversa, de me posicionar de uma maneira diferente, não ser uma nutricionista Maria vai com as outras, né? Levantar sempre a mesma coisa, falar sempre da mesma coisa, fazer igual a todo mundo. Então, tem os seus prós e tem seus contras, né? Que da mesma forma que tem muita gente que gosta, tem muita gente também que fala, mas a gente trata isso na terapia. E como é que é essa sua relação com as redes sociais aí? Como é que funciona? Qual que é a importância de estar na rede social, já que a indicação é o que Os é a porta de cuidados, as entrada. preocupações. Eu acredito muito que
você tem uma ferramenta, né, que ela é gratuita, então você tem a oportunidade de utilizar de uma maneira a seu favor. Então, hoje, o digital, ele potencializa o físico. Ele não substitui. Apesar de que as pessoas acreditam ainda que número de seguidores e curtidas, isso pode trazer um pagamento de conta, mas por enquanto a gente consegue entender que não. Mas é relevante, sim, se posicionar na rede social de uma maneira estratégica, de uma forma intencional. Porque eu tenho certeza que se não fosse através, por exemplo, de um perfil ali que comunicasse com o que vocês estavam buscando, provavelmente o convite para estar aqui não teria sido feito. Então, existem outros meios de fazer networking. Então, a rede social, ela é um deles. É uma maneira de você estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, conversando com pessoas que talvez você nunca iria conhecer se não fosse ela. Então, é uma extensão do físico mesmo. Então, ali eu faço o que eu faço no meu dia a dia, de uma maneira estratégica, intencional, pontuando o que eu quero e conversando com o meu nicho, né? De uma forma mais específica. Então, acredito que quem não está ainda na rede social, antes de achar que é só ficar postando, tem uma intencionalidade, mas vai. Porque realmente o mercado é muito amplo, tem muita gente, mas tem muita gente despreparada. Então, os poucos que conseguem se preparar um pouco mais, estudar, se dedicar, a gente sabe que é uma dedicação de tempo, de dinheiro, e que você precisa também acompanhar ali, né? Então, é interessante para isso. E também porque potencializa toda essa troca. Eu gosto muito disso. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de trazer para minha realidade inspiração fora da área da nutrição. Então, muita coisa que eu faço hoje dentro do meu consultório, dentro do instituto, é justamente inspirações através de outras áreas, de outros modelos de negócio. Porque a gente não cria, né? A gente modela para dentro da realidade. Então, até uma forma que eu gosto muito de aprender é através dos próprios podcasts. Porque a cada vez que eu, escuto, ouço alguém falando sobre um assunto específico, pelo menos 1% ali eu consigo tirar alguma e coisa aplicar. Absorve, né? E aplicar. Porque também se não aplicar, não vai resolver, né? Mas a gente consegue trazer para dentro da realidade. Então, acho que a rede social e todos os outros meios aí que a gente tem de comunicação vem justamente para agregar. Não substitui, mas potencializa. Aproxima muito também, né? Facilita muito, né? O seu público, transmite a sua mensagem de uma forma mais ampla, como você mesmo disse aqui. E você tocou aqui um assunto, a gente não falou sobre ele ainda. Eu gostaria que você falasse sobre o seu instituto. Você é CEO do Instituto Humanizar, é isso mesmo? Como é que funciona o instituto? Qual que é a missão dele? Hoje eu posso falar que eu tenho, né, mais 3 nutricionistas, aliás, mais 2 nutris e mais 2 futuras nutricionistas que estão comigo de forma direta. Se não fosse elas, eu não conseguiria ampliar o meu modelo de negócio. Se não fosse elas acreditando no que eu faço, com certeza também eu não conseguiria validar o meu método. Eu só consegui realmente validar porque a gente começou ali. Então, as meninas estão comigo. A Natália tá mais ou menos vai fazer 4 anos que a Nath tá comigo. Então, ela tava na faculdade. Ela teve a oportunidade de me conhecer, eu palestrando dentro da faculdade que ela Já que ela tinha estudava. instituto, não? Não, era só eu. Ah. E naquele momento, quando ela veio para estar comigo, eu não pensava em ter outras pessoas trabalhando comigo, porque eu não tinha a mentalidade de uma empresária. Ali, naquele momento, eu queria ter uma agenda cheia e atender muito. Então, eu vivi essa realidade. E não é exatamente isso que sustenta ao longo dos anos, né? A gente vai ficando mais cansado, né? Cheira fatiga. A cabeça vai ficando cansado, o corpo não vai conseguindo acompanhar a demanda ali. E é muito bom quando você consegue encontrar pessoas que têm o mesmo alinhamento de propósito que o seu. Então, hoje, o nosso modelo de negócio não é entregar o fast, é entregar realmente o que a gente fala de experiência única mesmo. Né? Eu brinco muito com as meninas, a gente não tem que entregar nada rápido aqui. A gente tem que entregar algo realmente extraordinário, algo realmente humanizado. Hoje, pra gente fechar uma venda do nosso comercial, é pelo menos 48 horas.
Fala assim, mas não é só ligar e marcar uma consulta? Não, é no mínimo 48 horas conversando com aquela pessoa. Por quê? Porque a gente não te recepciona como só mais um cliente. A gente faz um pré-atendimento antes da pessoa chegar no consultório. Quando ela chega, eu já a conheço. Ela já sai dali totalmente preparada para dar início ao novo plano de vida dela. Porque eu já entrego todo o planejamento alimentar na hora. A gente faz junto, faz um método de avaliação por ultrassom. Então, a gente consegue entregar e integrar cada vez mais outras ferramentas. E as meninas estão hoje comigo, justamente porque quando eu não tinha nada, né? Falar assim, não, o Instituto, ele nem era um sonho ainda. O Instituto, ele aconteceu justamente pela necessidade de trazer outras pessoas para compartilhar comigo o que eu vivo. E aí, daqui a alguns meses, no final do ano, a gente vai ter mais a Carol, que tá formando, aí daqui uns dias é a Ana. E aí, eu tenho que trazer mais tá aqui com a gente, viu? Tá só observando ali. Eu tenho que trazer mais futuros nutricionistas para estar comigo, porque é isso que faz com que eu renove meu brilho nos olhos. É estar perto de pessoas que querem fazer acontecer. Porque vai ter aquele dia que você tá desanimado, vai ter aquele dia que aquele BO, que você tá ali resolvendo aquela bucha, vai te deixar cansado, mas aí você olha e vê que tem outras pessoas que acreditam tanto quanto você naquele modelo de negócio, naquele método de trabalho. E aí também estão escrevendo a história delas através da nutrição. Eu falo que nós fazemos juntas, mas cada uma dentro da sua história. A história de cada uma é independente da Ariane. Mas todas com o mesmo propósito alinhado. Mas com o mesmo propósito. Tem até um poema que fala exatamente sobre isso, né? Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. O sonho que se sonha junto é realidade. Né? Agora, curioso aqui, Acordou. Como é que foi sua mudança de chave? Você falou que era uma Ariane, tinha um pensamento. O que foi sua mudança de chave? O que aconteceu? A necessidade, né? Depende, assim... falo que parece que você dorme adolescente e você acorda adulto. Então, eu sempre fui muito sonhadora, né? Sempre sonhei muito, assim, não, a minha realidade é essa, mas eu vou fazer isso, isso e isso. E, ao mesmo tempo, muito... Quer ver eu conseguir alguma coisa, ou eu duvido, sabe? Tipo assim, nossa... Duvida de mim, não. E tinha coisa que eu trazia lá da minha infância, com a minha adolescência, coisa que eu escutei durante a faculdade, que às vezes eu falava, cara, não, eu preciso mudar isso. E aí eu sempre tive um profissional como referência na minha área, que chama Daniel Coimbra. E esse nutricionista, ele trouxe pra mim a visão material mesmo, assim, falar assim, é isso aqui que eu quero fazer. É dessa maneira aqui que eu quero ser vista, é dessa forma que eu quero executar. A referência foi ele, então. Ele. Então, desde que eu comecei a acompanhar o como, né, eu falo que a inspiração, ela faz isso. Quando você tem pelo menos uma referência, você faz com que as coisas vão mudando de forma mais... orgânica, rápida, natural. né? Mais rápida. E aí eu tive E você lembra quando foi acontecer? Lembro. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2015, no maior evento de nutrição esportiva que a gente tem na América Latina, que é o Arnold Conference. Então, ele acontece uma vez no ano, aqui no Brasil, e era no Rio de Janeiro. E aí, esse cara, ele foi praticamente a última palestra do evento. E foi o único que falou algo que eu consegui entender. Porque eu era praticamente uma bebê na nutrição, né? Que você tinha falado dos estudantes, você sentiu na pele aqui. Exato. E aí eu fiquei tipo assim, como que esse cara comunica tão bem e ele tá num palco tão requisitado? E quem que é esse cara? Ele é de Fortaleza. E aí eu comecei a acompanhá-lo. E numa insistência muito grande, porque quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. E aí comecei a acompanhá-lo, mandar mensagem ele... Nada de me notar, nunca tinha notado na vida. Eu passei uns 3 anos sem ser notada. Até que a rede social, né? Essa história é até engraçada. Porque através do Instagram, na época, em 2018, no mesmo Arnold, porque eu fui nesse evento durante muitos anos,
eu fiz uma galera se movimentar. O famoso quando você pede pra galera ficar comentando a hashtag. É mesmo? Eu fiz um movimento na rede social. Eu falei, gente, vai lá e comenta, porque vai ser minha oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente. Ele tá no mesmo evento que eu preciso fazer alguma coisa Qual diferente. que era o comentário que você pediu pra eles fazerem, né? Responde a Ari, porque eu já tinha mandado vários directs. Tipo assim, gente, muita Você ficou sem mensagem. entender, né? Quem é Ari? Ah, exatamente. Ele falou que ele Quem é achou que essa era uma menina? maluca, né? Ele falou, quem que é essa Não maluca? tava todo errado, não, né? É, exatamente. Mas Aí- é o poder das redes sociais, né? De trazer multidões. Porque aí você acaba trazendo fazendo com que aquelas pessoas comprem seu sonho, né? E eu queria ser vista. Porque o famoso ser visto para ser lembrado. Então, isso foi em 2018, na época. E deu certo. Naquela época lá, ele a gente tirou foto, conheci e tal. E aí, eu fiquei, assim, muito mais... Falei, cara, Motivada, Eu engajada. né? Eu posso. é isso que eu quero. Aí foi assim que as coisas começaram. Porque eu precisava só do acesso. E aí, através desse acesso, ele tem, assim, hoje... muita influência na minha carreira. Hoje nós somos amigos. Inclusive, ele casou mês passado, eu tava lá no casamento dele. Manda um abraço pra ele aí. Eu falo que eu não aguento mais fazer declaração pra ele, porque senão a Bruna vai achar que é um amor além, né? Mas é uma gratidão mesmo, porque existe o Mariane antes e o Mariane depois. Então, ele é meu mentor. Aí, assim, através de vários choques de realidade, ele foi a primeira pessoa a falar, cara, ou você vai mudar, ou você não vai ter o que você quer. O que você quer, você tem muito bem definido. Mas o que você não quer, você ainda não tem. Então, você vai ter que saber primeiro o que você não quer, pra gente poder chegar onde você Interessante. tem buscado. Ele foi a pessoa que você teve pra conversar, que é o que você é hoje, para as pessoas também. E ele faz um trabalho também muito similar, mas para os nutricionistas que já estão há mais tempo no mercado. Então, através dele, a gente já teve a oportunidade de fazer muitos eventos juntos. Ele foi a pessoa que, claramente, que eu trouxe para o meu evento presencial. Foi ele, vai estar aqui novamente em setembro. Então, a gente tem essa parceria, sou muito grata. A virada de chave, ela não pode ser como uma virada, são várias. Então, é uma busca constante mesmo pelo preparo. Não só pelo preparo técnico, mas pelo preparo também de poder me posicionar, de poder falar com segurança, de saber o que eu tô fazendo. Emocional, né? E também saber a hora de falar. Porque não é em todo lugar que você tem que falar, né? Em alguns lugares, em algumas mesas, você tem que ficar calado pra ouvir e aprender. E ele me ensinou muito isso. Então, assim, eu mudei muito meu comportamento, muito a minha maneira de lidar. E ele tem uma influência muito grande. É como se ele fosse, assim, meu pai na profissão, né? Apesar da nossa diferença de idade não chegará tanto, mas às vezes ele se acha meu pai, assim, nas puxadas de Dá umas orelha. broncas também. Mas eu sou muito grata mesmo. A minha carreira hoje, ela tem uma outra proporção e eu vou levar isso pra sempre. Eu levo ele pra qualquer lugar, todo momento que eu posso ter oportunidade de falar, eu falo mesmo. Porque é muito bom, né? Quando a gente é reconhecida. Da mesma maneira como eu quero ser reconhecida na história de outras pessoas, eu gosto de reconhecer também quem pôde Quem te Gratidão. fazer por ajudou, mim. né, nessa jornada. Acho muito Exato. bonito isso. E, encaminhando pro final, posso? Eu Porque se deixar, dá 2 horas de podcast, entendeu? queria não, mas... Aí o povo não vai querer A ficar diretora escutando aqui tá a mandando. gente, né? Já vai ver que é Tem que ter nutrição, intenção- que tem que fazer dieta, já vai levar um monte de receio. pergunta. Ah, Aí, né? A pessoa vai ter que começar a assistir pra entender que não é bem assim. A gente vai ter que falar que não é só sobre Vai ser o nutrição. título, não Vai é falar- sobre nutrição. É boa, exatamente, bom título. exato. Vai ser o título do podcast, não é sobre nutrição. Uma maneira intencional de fazer as pessoas entender que nutricionista não sabe apenas sobre nutrição. Se você for uma nutricionista que ela só sabe sobre composição dos alimentos, cuidado. Porque a nutrição, ela tá em muito mais e ela engloba muito mais. Então, a gente consegue estar em vários outros lugares fazendo amplas atividades Transformações. sem sair do foco, sem deixar de ser nutri. Entende? Essa é a parte boa de ser nutricionista. Muito obrigada. Ai, tá me interrompendo. Não, eu ia dizer o seguinte, acho que poucas vezes, ou raríssimas vezes, ou para ser sincero, nunca tinha visto uma nutricionista tão apaixonada pela profissão.
E isso realmente toca a gente, porque incentiva as pessoas a serem apaixonadas pelas suas profissões. Eu falei um pouco mais cedo aqui que existem algumas profissões que a gente só dá valor quando a gente precisa. Por exemplo, fisioterapeuta. Quando você tem necessidade, nossa, faz a diferença. O nutricionista, a mesma coisa. E você falou tão bem da sua profissão, com tanta paixão, que inspira qualquer pessoa de qualquer profissão a fazer o mesmo. Você mostrou que é possível sair da caixinha. Não é só ficar no protocolo da faculdade, porque faculdade não ensina ninguém. Faculdade te dá um diploma. O profissional é a pessoa que se forma. Ela vai buscar conhecimento, vai buscar parcerias, mentoria, que vai fazer acontecer se tiver uma mentalidade empreendedora. Que para mim foi o ápice de toda a nossa conversa. Você tem uma mentalidade empreendedora. A coragem, a iniciativa, o pensar diferente. E é o que a gente tenta levar para os nossos ouvintes, a nossa audiência, né? Tem essa mentalidade empreendedora independente da sua profissão, da sua atuação. Porque o sucesso, ele chega. Quando você planta, a colheita é certa. Agora, você tem que saber o que você está plantando, né? Queria aproveitar e agradecer aqui a sua participação, agradecer seu tempo aqui, o seu conhecimento, toda a sua exposição. E deixar o espaço para que você faça a sua propaganda, fale dos seus... Como que te encontra, como é que é a agenda, uma pré-consulta, porque deu até vontade de marcar uma Nutri, não como deu? que faz pra fazer parte do acompanhamento? Deu vontade de marcar uma Nutri. Sorvete, se puder, Você pode tudo, mas em tudo te convém. Eu costumo brincar que o nosso lema, né, é eu serei seu último nutricionista. Então, ninguém passa por ninguém da comunidade, por ninguém do Instituto ou pela Ariane, sem entender que não vai precisar mais de nenhum outro nutricionista. A gente consegue realmente entregar tudo o que aquela pessoa tem buscado. Por quê? Porque há respeito, há humanização, há o principal, né, que é a empatia, que é se colocar no lugar do nosso paciente e entender antes de atender. Então, é preciso ter essa troca. Eu fico muito feliz quando alguém consegue sentir através das minhas palavras ou através desse contato que a gente tem assim em pouco tempo, o quanto eu sou grata por ser nutricionista, né? A oportunidade que eu tenho hoje de fazer parte da vida de outras pessoas, de realmente ver vidas sendo transformadas, não só dentro do consultório, mas também através de outros nutricionistas que estão conseguindo, né, também se encontrar dentro do mercado e realizar seus sonhos através da profissão que escolheu. Quem quiser me acompanhar, só queria te falar que se você não quiser, você vai estar perdendo. Mas é só me procurar no Insta, Ariane Reis, com 2 S no final. O Ariane, ele é um pouquinho mais complicado, com Y e 2 Ns. Lá a gente compartilha sobre vida, sobre nutrição, sobre marketing, sobre posicionamento, um pouquinho de tudo, mas para falar sobre a mesma coisa, que a nutrição é para todo mundo. Então, foi isso que eu jurei, né, no dia da minha colação de grau, que eu lembro exatamente como foi feito esse juramento, que a alimentação é para todos, ela não é para excluir, ela é para incluir. Então, tudo que eu coloco ali são orientações que você consegue colocar em prática, independente de estar comigo dentro do consultório. E, se quiser entender um pouco mais como funciona o acompanhamento nutricional também, só mandar um oi lá no meu direct, que eu respondo todo mundo. Eu gosto de responder, eu tiro um tempo só para isso, eu adoro ter essa troca e a gente consegue, através disso, fazer um rastreamento e direcionar para nutricionista que vai se encaixa melhor no seu perfil. Porque às vezes a pessoa ela me procura e não necessariamente é comigo que ela vai estar. Às vezes é com a Nath, às vezes é com a Ana Paula, pelo perfil do paciente. Então, estando dentro do instituto, com certeza você terá a sua última nutricionista. Muito bem. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história. E lembre-se de seguir também a Rádio Seguro nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho no Se Segura. Tem mais alguma coisa para falar? Isso. Ariane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.